foi no caminho de Emaús. Sim, Emaús, um pequeno vilarejo, onde 2 discípulos entraram para a história do cristianismo. Sabe o que estava acontecendo? Jesus havia acabado de ressuscitar dos mortos. Anteriormente, Jesus havia pregado para os seus discípulos que convinha que o Filho do Homem padecesse e que fosse morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Ele pregou toda a sua vida sobre esses momentos. E naquele dia, 2 dos discípulos, o Cleópatras e outro discípulo, estavam indo para um pequeno vilarejo chamado Emaús. Sim, estavam indo para Emaús. Porém, a Bíblia nos revela, nos arremeta a esse episódio, a esse acontecimento, que enquanto os 2 discípulos estavam andando, dialogando entre si, falando exatamente sobre ele, sobre Jesus, que era um profeta, e eles acharam que seria aquele profeta de quem Moisés havia pregado, e que pregou em toda a sua vida, dizendo que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e até aquele momento ele não havia ressuscitado ainda. Enquanto eles dialogavam, conversavam entre si, de repente aparece ao lado deles um suposto viajante. Aquele homem com os trajes de viajante, com as aparências de viajante, com seu aspecto de viajante, de mendigo, de um andarilho e etc. Aquele moço começa a andar ao lado deles. E então aquele moço, suposto viajante, olha para eles e pergunta: ei, me diz aí de quem vocês estão falando. Quem é esse que vocês estão falando? Um dos discípulos olha para o suposto viajante e diz a ele: ora, só você não sabe o que aconteceu e o que está acontecendo nesses últimos dias em Jerusalém? Aquele suposto viajante olha para o discípulo e diz: de quê? Não, nós estamos falando de Jesus. Achávamos que seria ele, o Messias. Pregou que ia ser morto, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar, e já é hoje, ao 4º dia, e ele não ressuscitou ainda. Enquanto eles conversavam, dialogavam, e foram andando e se aproximaram do trevo que dava acesso ao pequeno vilarejo conhecido na Bíblia como Emaús. Quando ele chega no trevo, que os discípulos começam a virar para entrar no trevo, suposto viajante fez com que continuava em frente sem entrar no trevo. Os discípulos olham para ele e dizem: ei, moço, para aí, segue conosco. Para Emaús é tarde e você não pode continuar sozinho, é muito perigoso a estrada. Aquele suposto viajante aceitou a ideia de entrarem para Emaús. E quando chegam em Emaús, a Bíblia diz que os discípulos passam para aquele moço orar e dar graça pelo pão, porque eles iam cear. E quando aquele moço orava e dava graça pelo pão, diz a Bíblia literalmente que ele desapareceu. Quando os discípulos abrem os olhos, olham um para o outro e procuram o suposto viajante e não encontraram. Aí então foi que caiu a ficha. Foi quando eles perceberam que aquele moço não era um simples viajante. Aquele moço era Jesus ressurreto, que acabara de aparecer para eles. Olha um para o outro e diz: porventura o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Porventura o nosso peito não ardia? Chega aqui. Você que vai para a igreja todo culto, você que vai para a igreja todos os trabalhos, está presente na igreja, mas vai para a igreja simplesmente por ir. Vai e volta do mesmo jeito, não adora, não sente a presença de Deus, não vá para o culto para prestar uma adoração a Deus. Talvez você vá para o culto para prestar atenção nos outros, qual é a cor do cabelo da irmã, qual é a cor da roupa do irmão, qual é a cor do paletó do outro, que tipo de sapato ele está indo, qual é o penteado de fulano. Ei, para com isso. Você vai para a igreja para adorar a Deus. Não seja como esses discípulos, o Cleópatras e o outro discípulo, que só foram perceber que aquele não era um suposto viajante, que aquele era Jesus, depois que ele desapareceu. Vá para a igreja para adorar a Deus. Vá para a igreja para prestar um culto de adoração a Deus. Vá para a igreja
para sentir Deus no templo, no local escolhido, para ali ser um local de adoração. Vá com esse pensamento e com esse propósito. Não vá para a igreja para olhar defeito dos outros, não vá para a igreja para olhar defeito do pastor, não vá para a igreja para olhar defeito nos obreiros, não vá para a igreja para olhar defeito nas irmãs, dos irmãos. Vá para a igreja para adorar a Deus. Esqueça de tudo e vá para o culto com propósito e com o objetivo de prestar a Deus a sua adoração. Deus te abençoe. Deus te use nos cultos, que você abra o coração para Deus, que o seu coração esteja pronto, preparado para oferecer a sua vida como um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e te guarde, você, sua casa e sua família. Que você seja vaso de bênção nas mãos do Senhor Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe.